repetir. Veio 30, mas foi embora. Aí eu estava com 29 crianças. Meu Deus. Mas aí aconteceu um fato aí sei lá o que aconteceu, aí eu parei. Aí eu parei outubro, novembro, dezembro e janeiro. Agora em fevereiro eu voltei com as crianças de novo. Mas eu voltei com menos crianças. Mas eles vêm, os que estavam o ano passado, que vinha, era 5h30 tinha criança aqui já. Ia embora 10 horas da noite. Nossa, não tem como. Tem criança que até dorme aqui. Mas aí não dá, não pode. Agora mesmo acabou de ir 3 crianças, que moram na frente. Eu vi um rapazinho pegar aí. Ah, então. Acabou de ir embora. Mas tem dia ele vem o Arthurzinho, pequenininho, essa noite de ontem para hoje ele dormiu aqui. Porque a mãe dele foi ver. Aí a senhora cuida dele também. Aí ele ficou aqui dormindo comigo. A Isabel também dorme comigo. Mas é tudo conhecido aqui, da rua? Não mora pertinho não, mora lá. Um mora aqui embaixo. Imperial, Colonial. O outro mora lá para cima, esses bairros. Eu não sabia. O que está acontecendo? Você pode começar a ficar mais? Criançada, nossa. Eles entram, eu levo esse pequeno, busto da escola. Nossa, irmã, você vem com um monte então. Eu só não fico com o bebezinho mais. O bebezinho eu parei. É muito complicado o bebê. Com criança de 7, 8, 9 anos é complicado. Criança neném eu parei. Eu cuidei de uma menina, ela estava com 10 aninhos, ela saiu com 10 anos na cena de Down. Coisa do outro também. Glórias a Deus, louvado seja Deus. É Deus para dar força, né? Criança é bom, mas dá muito trabalho. Missionário. Elas pagam por mês para você. Aleluia. Por mês. Por mês. Mas paga pouco por mês também, porque se eles for pagar o valor que está pagando por aí, eles não dizem que não tem condição de pagar. Mas é caro. Aí, então eu faço tudo pela metade. Acho que eu falo mais porque eu gosto de trabalhar também, né? E trabalhar com criança é gostoso. E comodismo em casa também. É gostoso. Tá em casa. E o alimento eles trazem? Não. Traz Do almoço. comidinha? Mas Eles eles trazem? Vai pra escola. Eles trazem, sabe? Tem que fazer. Mas tô com 3 crianças aqui, é R$100 cada um, R$300. As outras 2 crianças. Mas quantas horas? Mas quantas O horas? dia inteiro. Você R$100 o dia dorme. inteiro? Ainda leva pra escola, busca na Não, escola. irmão, misericórdia. Por isso que eu levo pra escola, busco na escola, todo dia. praticamente uma... Aí eu reclamo às mães, ó, vou aumentar, tal e tal. Ah, mas eu não posso pagar Se mais. for R$50. Aí. Eu não posso aí eu pagar fico mais. boa também. Não posso pagar mais, então. Não, Tem que procurar outro lugar. Porque outro lugar não vai conseguir esse valor. Não vai conseguir até mais. E outra, a Você senhora se tem, é tipo dispõe. assim, ó, você tem, eu acho que a senhora tem que colocar estipular um valor, aquele ali para todos, entendeu? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Eu até cheguei aqui e falei, né? Nós estamos aqui, mas o Espírito Santo está aqui, os anjos estão sentados aqui, eu creio em nome de Jesus, né? Então, onde 2
2 ou 3 estão reunidos, né, o Senhor se faz presente no meio de nós. Então, nós ficamos felizes, né, por estar aqui. E o Senhor sabe de todas as coisas, irmã. Então, muitas vezes, Deus, Ele quer falar com a senhora hoje, né? Deus, Ele quer fortalecer a senhora. Aleluia. Então, nós entregamos nas mãos de Deus, né? Esse culto, que Ele possa receber esse culto, né? Que seja agradável aos olhos do Senhor. Mas Deus sabe, né? Que nós nos disponibilizamos nosso tempo para estar aqui, né? E eu creio que Deus agrada. Deus se agrada com isso. E eu senti, pastor, no coração de depois nós orarmos nesta casa, né? Ungir toda ela. Porque eu senti assim, entrei aqui, eu senti um peso e um arrepio. Então, assim, a gente precisa, assim, ungir, orar, né, e repreender em nome de Jesus. E se tiver algo que o Senhor possa nos mostrar, né, que o Senhor ele sempre mostra, né, para um servo dele, o que tem, né, dentro da casa, do lar, que está, né, deixando pesado, e o Senhor lhe revela. Amém? Eu quero começar, pastor, com uma oração, missionárias. Vamos orar, né? Vamos iniciar esse culto ao Senhor. E que o Senhor possa falar conosco hoje nessa noite. Amém? Pai eterno todo-poderoso, estamos aqui, Senhor Jesus, neste lar, Senhor, no lar da tua vida, Pai. Oh, Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor possa, papai, receber, aleluia, esse culto, que Senhor, seja agradável ao Senhor. Que o Senhor possa receber os louvores, meu Pai. Oh, Senhor Jesus, ao vai Senhor, repreendendo neste Deus, lugar todo teu mal, alto, toda a Pai. fúria do inimigo, Senhor. Sim, Que nada Espírito possa, Santo. Senhor Jesus, impedir, Vai Senhor, a repreender tua obra todo neste mal, lugar, Jesus. meu Pai. Oh, Senhor, vai Em quebrantando nome os de corações, Senhor, para que possam, Deus papai, amado, sentir, Santo. papai, a vontade de vir neste Sim, lugar. Deus. Oh, Pai, nós estamos disponíveis ao Senhor, Sim, Pai Pai. amado. Que seja feito, Senhor, a tua vontade em nossas Deus, vidas, Pai, trabalha, neste Pai. lugar. Senhor Trabalha, Jesus, Jesus. vem, Senhor Jesus, trabalhando neste Remove lugar, tuas repreendendo, mãos, Senhor, todo Senhor. mal, repreendendo todo Que a tua devorador, vontade, Senhor Deus. Jesus. Que eu possa, Senhor Jesus, estar, Pai, cada Deus, dia Senhor. mais, Senhor, na dispensação do Senhor. No teu nome, As missionárias, Senhor, irmã pedimos, ó Benedito, Pai. pastor, Senhor. Sim, Oh, Deus Pai, eterno, que amado. cada vida, Senhor, que mora neste Santo é lar, o teu Senhor, nome, possa Jesus. sentir a tua presença, possa Deus ser amado, impactados, Santo. meu Pai. Que eles Vai possam ser trabalhando, libertos, meu Jesus. Pai, em nome de Jesus nós pedimos. Vai trabalhando, Eu Pai, entrego, Senhor, ordenando o homem, os Senhor. netos da irmã Benedita, Visitando os cada filhos, cômodo meu Pai. desta casa. Em nome de Jesus, No Senhor, portão, visitando, Senhor. Acampa teus Barrando, anjos neste Senhor, lugar. aleluia, Acampa barrendo, teus Pai. anjos, Senhor, neste portão. vassoura de Que fogo, tudo, Senhor, Deus. todo impedimento, Senhor, Seja, caia por Senhor, terra, meu Pai. Em desfeito, nome de Pai. Jesus nós te pedimos, Todo Senhor. embaraço. Oh, Pai eterno, todo-poderoso. Todo embaraço. Se é o Senhor quem falou, Pai, nós cremos, Seja Pai, que o Senhor vai repreendido toda fazer, Senhor. seta. Oh, Pai eterno, Todos que dardos. todo mal, toda a fúria do inimigo, toda flechada seta de maligna, Satanás, Pai, ó Pai. sobre este lugar, em Seja nossas vidas, repreendido Senhor, da irmã Benedita. pelo Seja sangue de repreendido Jesus. em nome de Jesus, meu Toma nossa Em vida nome aqui, de Pai, do Jesus. alto da cabeça. É verdade, meu Pai, em nome de Jesus. Que Vem, toda Senhor seta, Jesus, todos nos dardos caia colocando, por Senhor, terra. diante de Ti. Diante do Teu nome sangue de carmesim, Pai, sobre nossas vidas. Toma a Pai. direção deste Em lugar. nome de Jesus nós te pedimos, Senhor. E já te agradecemos, Papai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus, aleluias. Aleluias, glória a Deus. Poderoso Senhor, de Israel. está repreendido em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Salmo 128, irmãos. Salmo 128. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Louvado seja Deus. No Salmo 128, aquele que teme a Deus será abençoado na sua família. Glória a Deus. Pai eterno todo-poderoso. Aleluia. Aleluia, Pai Deus. Senhor, Pai Senhor. Oi, Senhor, tudo bem? Tudo bem? Pode ser o missionário. Desculpa demorar, que meu filho estava vomitando com a diabetes 800. Meu pai. Amém. Fique tranquilo. Nós estamos iniciando agora, amém? Já estou Vamos melhor já. ler a palavra de Deus em Salmo 128. Glórias a Deus. Glória a Deus. Espírito Santo. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa,
os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Aqui, a palavra, ela nos mostra que a felicidade do ser humano, né, a nossa felicidade, está associada a talento, cidade, profissão, relacionamento. Elas afirmam que, repetidas vezes, somente aqueles que temem a Deus e realizam a sua vontade são felizes e bem-sucedidos em tudo o que fizerem. Deus. Então aqui o Senhor ele fala que é para a gente temer a Ele, né? Então em tudo que a gente for fazer, para a gente perguntar ao Senhor, né, se é do agrado dele. Por quê? Porque nós temos que temer a Deus. Porque se a gente fizer algo que não agrade a Deus, o Senhor, ele muitas vezes, ele pesa a mão em nossas vidas. Não é assim que eu quero. Por que vocês estão fazendo assim? Então nós precisamos perguntar para o Senhor, temer ao Senhor. Fala, não é? Preciso ter medo de que eu vou fazer algo de errado e vai desagradar ao Senhor. Aleluias. E aqui ele fala que eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então, sempre nós estamos em consagração, estamos em oração, estamos em jejum, para que nós possamos estar com os ouvidos sensíveis, matar a nossa carne e viver em espírito para estar com o coração sensível, com o ouvido sensível para nós ouvirmos o Espírito Santo de Deus. Ouvir o que o Senhor tem para nos dizer. Aleluias. E o Senhor te abençoará desde Sião e tu verás o bem de Jerusalém todos os dias da sua vida. E aqui explica que o Senhor como autor da família, olha só, o Senhor como autor da família providenciou instruções para a constituição e preservação segundo os seus padrões divinos e eternos. Embora a sociedade passe por constantes mudanças, aqueles que desejam ser felizes devem ter o temor em seguir os conselhos sagrados da palavra de Deus, porque neles está a chave para a felicidade familiar. Isso significa que se você é a única pessoa da sua casa a trilhar o caminho da fé, a única pessoa que segue o caminho de Deus, sua família será guardada devido à sua fidelidade. Aleluia a Deus. Aleluia. Então a nossa casa, ela é guardada, viu, missionária Nadir? Por causa que nós estamos no caminho do Senhor. Eu creio. Missionário, pastor, a irmã Benedita e a irmã Fátima. É porque nós somos a coluna da nossa casa. Se nós não estarmos no caminho do Senhor, muitas vezes, né, todos se desviam, a casa desmorona. Mas quando há uma mulher ou um homem de Deus que está ali orando, jejuando, intercedendo junto ao Senhor, o Senhor ainda deixa a casa de pé. Ó, estou até arrepiando de falar. Mas o Senhor, ele é tremendo. O Senhor, ele ouve a oração de um justo. Muitas vezes ela fala, mas só mesmo eu que estou aqui, eu que estou orando, não consigo ver nada, mas o Senhor é quem trabalha. E o Senhor trabalha diferente de nós. Né? Então, aqui é tremenda essa palavra que o Senhor nos deu essa noite. Assim, quem vive nessa situação deve se esforçar para ser um referencial aos seus familiares. Então, nós somos uma referência na nossa família. Aleluia. Muitas vezes a família ela fala de nós, reclama, murmura de nós, mas quando precisa, o primeiro que ela vem pedir oração É verdade, nós. Deus. Olha aí. Então, é dessa maneira que o Senhor trabalha. Porque eu tenho até hoje um testemunho que no meu trabalho, nós chegamos, e a minha colega de trabalho que chega comigo, estava com uma forte dor no rim. Ela não estava aguentando ficar de pé. E eu fiquei bem quieta ali, né, trabalhando. E o Senhor falou para mim, ele falou assim, você vai orar para ela. Eu falei, meu Deus, né? E eu resistindo, falei, não vou orar. Resistindo, e aí com isso chegou a menina que é de outra religião. Aí eu falei, meu Deus, eu comecei a sentir um peso. Aí eu comecei a sentir uma angústia que vinha aqui para a garganta, que ficava me agoniando. Eu falei, Senhor, preciso orar então, né? Aí o Senhor falava, você precisa orar. Aí na hora eu abri minha gaveta, peguei um olhinho que fica na minha bolsa, molhei bem a minha mão. Falei, Aline, o Senhor está pedindo para eu orar por você. Você aceita oração? Ela, aceito. Lógico que eu aceito. Eu falei, meu Deus, né?
Aí ela ergueu a blusa assim, ela falou, pode ungir aí, pode jogar aí o olhinho aí. Aí ungi, eu orei, repreendi em nome de Jesus. Aí repreendi. Aí deu coisa de meia hora. Passou a dor dela. Oh, glória, Oh, glória aleluia, ao Senhor. Deus. E a Aleluia. menina que estava na frente, né, que é de outra religião, não falou nada. Eu falei, meu Deus, pensei que ela ia, né, se levantar ali e não falou nada. Com guia no pescoço, mas não falou nada. Por quê? Porque quando o Senhor ele nos dá autoridade, quando o Senhor ele nos levanta, e quando Ele fala ali que é pra gente orar, é porque Ele está no controle, Ele está na situação, Ele que vai cuidar. Né? E eu temi, porque ela é desviada, hoje é católica, a outra ali, né, de outra religião, outra denominação, mas a gente não tem que temer, não tem que ter medo, porque se o Senhor está falando, a gente tem que fazer. A gente tem que ser obediente. Verdade. E enquanto eu não orei, Deus. eu não parei de passar mal. Aleluia. Eu ficava ali resistindo, trabalhando e resistindo, mas enquanto eu não obedecia ao Senhor, por quê? Porque o nome dele tem que ser exaltado ali. E ali, vamos dizer assim, eu oro por aquele local. Aqui está falando que a gente tem que orar pela nossa família, mas a gente também tem que orar pelo nosso trabalho, pela nossa casa, pela nossa família. Porque ali, por mim, carnal, eu falo, é de mim, não vou orar ali, né, para ela. Mas o Senhor fez a obra, para a honra e glória do Senhor, e ela ficou tão feliz, ela falou, nossa, ai, até respira agora que eu não estou sentindo mais dor. Deus é tremendo, irmãos. Olha o que Deus faz. Deus é lindo, Deus é maravilhoso. E é o seu nome, E aqui papai? ele fala, ó, quem vive nessa situação deve se esforçar para ser um referencial na família, pois pelo seu bom testemunho, eles se voltarão ao Senhor e serão salvos. Eita glória! Então nós cremos, né, pelos nossos olhos espirituais, porque hoje aqui a gente Meu não vê nada, irmão. Deus. Glória a Deus. Hoje aleluia. ali na garagem a gente não vê nada, mas o Senhor ele já está trabalhando. Né? Se o Senhor falou, o Senhor não é um para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se o Senhor falou, o Senhor vai testificar, o Senhor vai trabalhar, que vai chegar um tempo que nós vamos falar, nossa, Senhor, nós pedimos perdão porque nós não víamos nada, mas o Senhor já estava trabalhando. Então essa palavra que eu queria trazer aqui para os irmãos, que eu senti no meu coração aqui, e o Senhor está falando. Né? Então, que nós possamos estar atentos nesta noite, né, que o Espírito Santo quer dizer para nós, e que nós possamos abrir nosso coração, mano. Irmã, muitas vezes passamos por lutas e situações que a gente não vê que Deus está usando algo ou situações para poder trabalhar dentro do nosso lar. Então, fica tranquila, descansa seu coração, né? A senhora teve que ir lá em Minas para poder, né, sepultar o teu irmão. Tudo é permissão do Senhor. Então, é o Senhor quem está trabalhando. A senhora veio, muitas vezes a senhora está em oração, está buscando, vai para lá, vem com seta. Né? Então, a gente tem sim, igualzinho que a senhora fez, repreender em nome de Jesus, porque o Senhor nos deu poder e autoridade para repreender em nome de Jesus. Porque o nome de Jesus há poder. Amém? Então, isso mesmo, na casa da senhora também entrou, eu aprendi isso com a missionária Luzeli, entrou, Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo nessa casa. Entra primeiro. Abre a porta, manda o Espírito Santo entrar. Sim, entra aqui, entra ali. Entra. Pede para o Espírito Santo entrar. Porque o Espírito Santo é que vai trabalhar nesse lugar. Como foi falado na palavra, nós somos coluna no nosso lar. Então nós temos que ser diferentes, que através de nossa vida, eles vão ver a diferença. Nossa, minha mãe está diferente. Nossa, minha mãe está pedindo para o Espírito Santo entrar dentro da nossa casa. Então assim, Deus vai começando a trabalhar. Amém? Glória a Deus, aleluia. Missionária, está com oportunidade em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu só da igreja Amém, meu irmão. Senhor. Amém. Tá bom, meu amado? Eu quero dar um abraço. Quero estar louvando o hino. 127 da harpa. 127. 127 da harpa. Tá apertado, você vai correr. Mas aí o semblante dele já está diferente. Tá. 127 da harpa. Amém? Amém. Glória a Deus. O Senhor da sempre está chamando. Aleluia, Deus. Quem quer ir por mim a procurar Meu Deus. almas que no mundo vão chorando. Olha
Fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus. Tem alguma coisa Sim, alegre atende ao teu mandar. Os profetas Deus se aproximando, considera-se um pecador, mas o fogo santo o queimando. Aleluia, Deus. Torna útil para o seu Senhor. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasa do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atende ao teu mandar. Muitos são os que vão expirando, Aleluia, Deus. sem ter esperança de viver. Meu Deus, aleluia. Vai depressa me anunciando que Jesus nos leva para o céu. Fala, Deus, Fala, Deus. fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atenda ao teu mandar. Aleluia. Breve os trabalhos serão findos, bênção vão os servos desfrutar. Aleluia. E Jesus os saudará, bem-vindos. Esta glória espero alcançar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasa do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Maravilhoso, Deus. Louvado seja Deus, né? Um dia vai se findar esse trabalho. Porque Deus, nós, aleluia, louvado seja Deus, o Senhor, Ele nos ordena É, Deus. para no ide, pregar o Evangelho a toda criatura. E nós temos que pregar a verdade. Glória. Nós temos que falar a verdade, que existem dois caminhos. Mas um dia, esse trabalho que nós estamos fazendo é um trabalho ardio. É um trabalho a qual Satanás luta com a gente, para a gente não entrar. É verdade. Mas o Senhor, que nos chamou, que nos capacitou pela infinita misericórdia dele, ele fala para mim você não temer. Aleluia. E eu estou com os exércitos dentro desse Glória. lar para trabalhar, porque, aleluia, nós temos que dar bom fruto para o Senhor. A nossa parte, irmão, nós estamos fazendo. É prazeroso nós vir aqui, nós fazer a obra do Senhor. Queira ouvir, vizinho direita e da esquerda, da retaguarda. É, Deus. Mas a palavra de Deus, ela tem que ser pregada, ela tem que ser anunciada, porque a boca de Deus falando, né, alertando o povo, alertando a nós, que é isso que Deus quer. É verdade. Porque a palavra de Deus fala assim, se nós formos obedientes, dar ouvido à voz de Deus,
né? Nada é vão o nosso trabalho do Senhor. Então, louvado seja Deus, fica com esse hino aí, porque um dia esse trabalho vai findar. Um dia, quando Jesus vier buscar a igreja, tomara o Senhor que o povo venha dar crédito Aleluia. na palavra, que é a revelação, em nome de Jesus. Agradeço a oportunidade. Amém. Glória a Deus. Aleluia. A palavra de Deus diz que naquele grande dia todos os joelhos se dobrarão. Então, vamos deixar no último dia para poder se arrepender. E Aí já é tarde. muitos são chamados, poucos escolhidos. E que nós possamos ser os escolhidos, fazer a vontade de Deus. Aqui a missionária falou, está em Mateus 7:13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida. E poucas há a que encontrem. Então a gente sabe que é estreito. Então tudo que nós passamos é para a gente poder estar mais adornado, né? Deus está nos adornando, Deus está nos moldando, Deus está nos quebrando, fazendo do jeito dele, para que a gente possa adentrar no reino do céu, que a porta é estreita. Porque não adianta a gente também estar aqui não passando por luta, não fazendo nada para Deus, e também naquele grande dia a gente vai entrar pela porta larga, pela porta espaçosa. E não é isso que a gente quer, né? A gente passa por luta, por aflição, dando glória a Deus, porque nós sabemos que o Senhor está no controle de tudo. Viu? Então isso nos dá mais, assim, a gente fica muito mais feliz sabendo que Deus está proporcionando para nós, que nós possamos entrar na porta estreita, né? Eu fiquei no banheiro, ó. E aí, tranquilo? Eu só estou fazendo umas coisas erradas, só. Seja bem-vindo, irmão. Deus abençoe, viu? Senhores, me desculpa que eu já estou de saída, que eu estou com a minha cerveja lá na mesa. Vai lá, a gente vai estar orando aí. Eu não vou mentir não, meu baseadinho está lá também. Tá bom, a gente vai estar orando pela sua vida, amém? Ele não mente, pelo menos ele não mente, né? Está sendo sincero. Vai lá, dá. Mas Jeová paga, irmão. Aleluia, vai lá. Amém. Glória a Deus. Missionário Natinho está com a oportunidade de Jesus. Vai. É. Isso aí. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Louvado seja Deus. Eu vou deixar aqui o Salmo 91 Eita Deus. para a irmã Benedita, como se fosse assim uma regra de oração. O senhor está bem, meu pai? Oi? O senhor está bem? Esse salmo nós temos que ter ele decorado na nossa mente. Vai tudo Porque bem. esse é um salmo de guerra. Vai. E nós, nesses últimos tempos, tudo nós, bem. Aleluia, Deus. nós já estamos Aleluia. passando por muitas batalhas aqui na Terra. Verdade. É, Porque o mundo espiritual ele está se manifestando de uma forma Senhor, aleluia. muito assim poderosa, entendeu? Aqui na Terra. E se nós não tiver a palavra do Senhor na nossa mente, na nossa memória, Satanás ele vem e nos atinge. Então, nas horas que você sentir que ele está se levantando, é hora de você estar orando. Uma oração de guerra. Aleluia. O Salmo 91, o Salmo Grande Deus. 46, o Salmo 121, são salmos, são orações que nós devemos ter na nossa mente. Gravado para que na hora que Satanás se levantar contra nossas vidas, nós ter como repreender ele através da palavra. Porque é através da palavra que ele foge. Então, o Salmo 91, minha irmã, eu tenho ele comigo, sabe? Para minha casa. Todos os dias. Tem dia que... Vou falar, antes de vocês chegarem, eu já li o Salmo 91. Então, é só confirmação. Continue orando e batalhando, porque Satanás ele não brinca na nossa casa. É verdade, Deus, olha aí. Para matar, roubar e destruir. Meu Deus. E ele vai destruindo. Sabe, ele vai destruindo a nossa família, ele vai trazendo contenda, ele vai trazendo confusão, ele vai trazendo vício, ele vai trazendo um monte de coisa. E se a gente não se levantar, como já a missionária Fernanda já disse aqui, que nós somos coluna da nossa casa. Então nós temos que estar de pé. Uma
coluna ela não fica caída. É verdade, Fica de pé. Deus. Então, esse salmo aqui, eu vou deixar para a irmã e que todos os dias a senhora tire um tempo, faça como se fosse uma campanha de oração na sua casa, você com Deus. É verdade, Todos os Deus. dias orar Ele, sabe? Lá do fundo para trás e trás para o fundo e vai orando esse salmo na sua casa. Porque ali naquele portão passa muita gente. E a senhora não sabe as pessoas que vêm de lá, de fora. Eu falei isso para ela na Você cozinha. entendeu? Confirmação. Então, é somente a oração para repreender aquilo que vem trazer muitas vezes É, Deus. coisas más para nossa casa. A gente não sabe. Satanás, ele não brinca. E ele entra pelas portas. Mas diz assim o Salmo 91. Então a senhora toma esse salmo para a senhora e a senhora faça uma campanha conforme isso que Deus colocou no meu coração para que a senhora possa fazer dentro da sua casa. Não sei quantos dias, sabe? Assim, mas Eu, de vez em quando, eu fazia esse negócio do meu irmão, mas eu fazia 7 dias de salmo de Deus. então, aí a senhora faça conforme Igual a senhora falou pra mim. como o Senhor colocar no seu coração, a senhora faça, mas faça com autoridade. Não é somente ler o Salmo 91, porque aqui diz assim, ó, aquele que habita no esconderijo, é aquele que está habitando debaixo do esconderijo do Altíssimo. Aqui tem muitas vezes que não, tem muitas pessoas que não habitam no esconderijo. Então, para ele se manifestar, para essa palavra que ela ter poder dentro da sua casa, tem que estar habitando no esconderijo. Meu Deus, Então você aleluia. tem que estar debaixo da cobertura do Senhor. Coluna. Amém? Que diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Quando você for ler esse salmo, você lê assim, ó, eu que habito. Porque os outros não habitam, né, pastor? Verdade. Eu habito. Então você toma para você, a gente toma para Você nós. não fala esse salmo. aquele que habita. Eu que habito. Eu que habito no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansarei. Porque você foi lá no interior, você veio com setas de lá para cá. Satanás queria pegar você, né? É verdade. Mas diz assim, ó, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. E diz assim, porque Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas. Isso você vai tomando para você, entendeu? Que diz assim, ó, porque Ele me livrará. Aqui está falando assim, ó, Ele te livrará. Mas é para a senhora, então, Ele me livrará. Entendeu? Que diz assim, ó, porque Ele me livrará do laço do passarinho, Aleluia, da Deus. peste perniciosa, do laço do passarinho e da peste perniciosa, Ele me cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas eu estarei seguro. A sua verdade é escudo e broquel, Aleluia. e eu não temerei espanto noturno, Glória a nem Deus. seta que voa de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. Você vê quantas coisas tem aqui, né, nessa terra? Quantas coisas tem para nos afligir, para tirar a nossa paz, muitas vezes para trazer uma enfermidade, trazer uma angústia, trazer um monte de coisa que, né, que aflige a nossa alma e muitas vezes nos abate a ponto de nos deixar tirar a nossa fé, trazer o desânimo, né? E diz assim, não temereis espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita. Mas eu não serei atingido, somente com os meus olhos eu olharei e verei a recompensa dos ímpios. Olha aí. Porque, ó, e diz assim, ó, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo, é a tua habitação. E diz assim, ó, nem o mal me sucederá. Nem praga alguma chegará na minha tenda. Nem praga alguma chegará na minha casa. Aleluia. Nem mal algum chegará na minha Deus família. poderoso. Nem mal algum chegará na Em nome minha de parentela. Jesus. Nem o mal algum Em chegará na nome de minha Jesus. geração. É desse jeito que eu oro na minha casa. Todos os dias. Porque é um salmo que nós temos que tomar para nós.
Porque aos seus anjos dará ordem ao meu respeito para me guardar em todos os meus caminhos. E eles me sustentarão nas suas mãos, para que eu não tropece com meu pé em pedras. Pisarás o leão e nenhum mal ia nos suceder. É verdade, Deus. Praga alguma chegará na nossa tenda quando nós temos a nossa vida diante do Senhor, obediente à palavra do Senhor e buscando Ele em todo o tempo. Mal nenhum vai chegar na nossa casa. E eles nos sustentarão nas suas mãos para que nós não tropecemos com os nossos pés em pedras. Pisarás o leão e asco, calcarás os pés do filho do leão e serpente, pois que tão encarecidamente nos amou. Também eu o livrarei e pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome, e ele me invocará. E eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei, glorificarei, darei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. A salvação é para todos. A salvação é para todos da nossa casa. Para todos o Senhor tem salvação. Mas para isso nós precisamos estar debaixo do esconderijo do Altíssimo, crendo. Não importa quando Ele vai fazer, o que importa é que nós cremos. Porque o Senhor, Ele fala aos nossos corações quando é Deus o vivo, tempo certo que Ele vai fiel. fazer. Muitas vezes nós nos angustiamos porque nós não vemos na presença do Senhor. Mas o Senhor tem o tempo dele. É Ele que vai fazer. Nós às vezes nos angustiamos, nos desesperamos, desanimamos, né? Ficamos naquela luta com o Senhor. Mas o tempo é dele. E eu todos os dias eu declaro, minha família é do Senhor. Aleluia. Todos os dias eu declaro e profetizo. A minha casa é do Senhor, a minha família, a minha parentela é do Senhor. Todos os dias eu profetizo que eu e a minha casa, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Em nome de Jesus. Mesmo não vendo com os meus olhos carnais, mas eu tenho que ver com os meus olhos espirituais, os olhos da fé, eu tenho que ver. Isso aqui é para nós, para nossa casa. Esse salmo é para nossa família. Nós temos que tomar para nossa casa, para nossa família. Então que fique nessa noite, irmã, que você possa, assim, fazer, sabe, um propósito com o Senhor e todos os dias, sabe, eu faço todos os dias antes de qualquer coisa que eu vou fazer, sabe, depois que eu oro um bom tempo com o Senhor, esse salmo aqui eu profetizo para minha casa. Oh, glória, aleluia, Deus. Eu não saio da minha casa sem profetizar. É maravilhoso, Jesus. Então são posições que nós temos que ter, Nós temos porque que o ter, mundo Pai. espiritual, ele Verdade, Deus. O mundo espiritual ele vê e com certeza os anjos do Senhor estão ao redor da nossa casa, da nossa família, da nossa parentela. É o Senhor que envia os anjos. É o Senhor que guarda. É verdade, Deus. E guarda a nossa vida. Amém? Amém. Fica para você, irmã, esse salmo. Em Você nome de tome Jesus. posse dele. Deus maravilhoso. Profetize na sua casa. Fiel o seu nome, Jesus. Porque as coisas, elas Entra, Jesus, neste têm lar, para nos Pai. afligir muitas vezes. Mas o Senhor A ele obra é sempre tem tua, palavra Espírito de Santo. conforto, de consolo, de fé, de ânimo. A E obra nós é temos tua, que ler Pai. a palavra do Senhor muitas vezes em voz alta para Satanás ouvir e bater em retirada. Em nome de Em Jesus. voz alta com autoridade. Essa noite eu tive um sonho, pastor. Eu estava no meio de um povo desconhecido. E eu só sei que eu me levantava e olhava para aquelas pessoas e falava assim, ó, a sua palavra tem poder. A minha palavra tem poder e a nossa palavra tem poder. Tem poder. Então tudo que nós falamos aqui, Tchau. no mundo espiritual tem um mover. Então se nós falamos bem, Deus vai ter grande bem. Se e nós falamos poderoso. mal, maldição, vai ter maldição. Então nós temos que ter muito cuidado naquilo que nós abrimos a nossa boca para falar. Porque é pela palavra. Então eu falava. Meu Deus! No meio daquele povo eu falava assim, Creio em Deus. a tua palavra tem poder. E eu falava, e a minha creio. palavra tem poder. E eu falava com muita autoridade naquele lugar. Eu não sei se era aqui, eu não sei onde que era, eu só sei que eu Eita, falava. Meu Deus, olha aí. Então, a sua palavra tem poder no mundo espiritual, minha irmã. Viu? A sua palavra tem poder, desde que você Creio, esteja usa debaixo vaso, do Jesus. poderio do Altíssimo. A gente tem que ir em alguma Você tem que levantar suas mãos com autoridade e profetizar. Amém? Essa é a minha oportunidade, eu agradeço em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Glória seja Deus. Eu senti, falei pro pastor que agora, né, missionária falando, eu senti meu coração, já a hora que eu ajoelhei ali, já senti. A gente precisa andar com essa caixa por aqui pelas ruas, porque não adianta a gente ficar só dentro de casa. Não digo de sexto, mas daí o pastor vê com Deus o dia que a gente pode ir
pregar numa praça, que agora tá cheio, a rua tá cheia agora. Então a gente precisa ir lá. A gente precisa ir lá pregar a palavra de Deus. A gente precisa colocar um louvor que possa tocar no coração deles. Né? Então, a gente... Olha, eu tô arrepiando. A gente precisa ir lá. A gente tem almas sedentas. A gente tem almas sedentas, né? Ainda sedentas, porque o Senhor fala, né, que ainda tem muitos que Ele quer salvar. Aleluia! A gente precisa ser instrumento para poder o Senhor salvar através de nossas vidas. Ele precisa de nós. Um dia o missionário está falando, mano, o Senhor ele precisa de nós para que a gente possa ir lá e falar da palavra dele. Amém? Eu vou louvar um hino, já vou dar a oportunidade para o pastor. A gente vai orar depois, né? Para senhora, para a missionária Fátima também, né? Que a gente precisa de oração, né? Vou louvar em nome de Jesus assim, Não né? esquece do meu neto, não, que hoje eu tive uma notícia com ele, que ele sumiu já faz 4 dias mesmo. Está desaparecido. Oh, Jesus. Ele, né, as coisas. Minha filha está lá no Campo São José, desesperada. Poder do sangue. Meu Como Deus. que Como que é o nome dele, irmã? Gileade. Giliante. Pode deixar. Vamos orar assim, em nome de Jesus. Giliante. Você tá vendo a folha? Você vai louvar, filha? Daqui a pouco você vai pregar. Hoje mesmo. Daqui a pouco não, é já. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, os palácios não quero não. Eis aqui como Daniel, com os olhos tocados no céu, com risco de morrer, pois o que importa é me obedecer. Queremos obedecer ao Senhor. Aleluia. Senhor, não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Viver só pra ti, Senhor. Não abro mão do céu. É diante da morte. Prefiro ser fiel. Aleluia, Deus! Aleluia, Senhor. Oh, Pai, recebe nossa adoração, Senhor, em nome de Jesus. Nós te pedimos, papai. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, os palácios não quero não. Eis aqui como Daniel, com os olhos tocados do céu, com risco de morrer, mas o que importa é obedecer. Senhor, não pode dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu. E é diante da morte, filho ser fiel. Ser fiel a Aleluia! ti. Em nome de Jesus, papai. Oh, glória a Deus, aleluia. Espírito Santo de Deus. Louvado seja Seja Deus. bem-vindo neste lugar, Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Ele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus,
meu refúgio, minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas bênçãos e debaixo de suas asas estarei seguro. Eu não temo espanto noturno, nem se ataque foi de dia. Peste que ande na escuridão, mortandade que assole ao meio-dia. Não importa quando caia do meu lado, direita, esquerda, eu sou protegido. Se eu confiar, eu moverei o céu. Ele me anda fora de minha adoração, exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu. É diante da morte, prefiro ser fiel. Aleluia! Aleluia, Deus. Exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu. Até diante da morte, prefiro ser fiel. É, Jesus. É, Senhor, aleluia! Glória a Deus! Maravilhoso Deus. Eu Poderoso de amo Israel. esse hino. Aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia. Em nome do Senhor, seja exaltado e glorificado. Todos morreram pela palavra de Deus. E que nós possamos também estar preparados para morrer por Deus. Porque vai chegar um tempo que nós não vamos mais poder pregoar a palavra de Deus. Vai chegar um tempo que as igrejas vão estar fechadas. Né? E tem até um hino que fala que o povo ele vai ser arrebatado. E aqueles que ficaram vão lá atrás daqueles que oravam, que gritavam, que gritavam. E eu creio que nesse momento que eles vão cair na realidade e falar, nossa, o povo sumiu. Né? Como eles falavam, eles pregavam que eles iam um dia ser arrebatados se foram. E ainda a gente sempre assistia que os jornais vão falar, né, sobre isso. Aí que eles vão cair em si do que aconteceu. Né? Então, que a gente possa estar preparado. Que não vamos deixar que nada nos deixe triste, que a gente murmure, que a gente reclamando, muitas lutas, mas o Senhor está conosco, Ele nunca vai nos abandonar. Aleluia, Deus. Pode até mesmo a nossa mãe abandonar, mas o Senhor Ele nunca vai nos abandonar. Amém? Vamos estender nossas mãos aqui para o pastor, para ele pregar a palavra de Deus, né, que o Senhor já colocou no coração dele. Senhor Pai Eterno Todo-Poderoso, eis aqui, Senhor, teu servo, meu Pai. Ô, Senhor, vem Senhor, tem que falar para falar conosco através da tua palavra. Dá ele, Senhor Jesus, Senhor, vem tirando todo o cansaço, Senhor, todo o fardo pesado, Pai. Para que ele possa, Senhor Jesus, estar, Senhor, na tua dispensação, com os ouvidos sensíveis à tua voz, Espírito Santo. Sim, Deus, ao Senhor. Ô, Senhor, vem, Senhor Jesus, restituindo, Senhor, as forças, Pai. Ô, Pai Eterno Todo-Poderoso, revigorando, Senhor Jesus, o teu filho, o teu servo. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém, Senhor, e graças a Deus. Aleluia. Amém. Pode se assentar, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Glória ao seu nome. Fique sentadinho. Obrigada. Fique Irmã, sentadinho. agradece. Bem, Quero dizer algo nesta noite para testificar que a missionária Roseli falou na igreja. E desde o primeiro dia que eu adentrei esse lar, desde o primeiro dia que eu coloquei os pés aqui, eu sabia que o inimigo ia ficar furioso. E ele está furioso. E tem pessoas que falam para ela, o irmão Benedito, não faz nada aí não. Eita Deus! Fala a Deus. Não faz nada aí não. Ai, Jesus, estou entendendo. Não estou entendendo. Sabe por quê? Porque Satanás usa até mesmo os crentes para falar isso. Ai, Deus de glória. Se eu sou homem de Deus, aleluia, se eu sou homem de Deus, depois você fala para mim se não é verdade. Fala assim, não faça nada aqui não. É verdade.
Não sabe do mistério, mas pode continuar. Deus me revelou através da boca da missionária, e Deus já tinha me dado uma visão esses dias atrás. E quando eu cheguei aqui, que eu coloquei o pé no portão, Deus, o Espírito Santo falou no meu ouvido assim, ó, tem pessoas que estavam aqui na última reunião, a qual falou para a irmã que não é para fazer mais o culto aqui, essa pessoa é crente. Meu Deus. Mas é eu que estou no negócio, porque esta pessoa, aleluia, é uma pessoa que está com inveja do poder de Deus. Elabachuricaia na bastúria. Glória a Deus. Mas Deus manda dizer para você, filha, a porta que você abriu para Ele, aleluia, não feche. Porque se você fechar a porta que você abriu para o Espírito Santo de Deus, a Bíblia vai dizer que virá consequências sobre a sua vida. Verdade. E virá. Eita, glória. Deus lindo. Deus tremendo, Deus de glória. Eu creio. Eu desci do carro, coloquei o pé no chão. Eu estou entendendo. O Espírito Santo falou assim, tal fulano, tal fulana. Nossa, o Senhor é Deus, por aí. Falou. E é crente. Por aí. É crente. Mas Deus está no negócio, irmão. Por isso que nem veio hoje. Deus está no negócio, irmão. Eu falo para a senhora que eu sou um homem de Deus. Eu pago o preço pelas almas, irmão. Eu não. Eu pago o preço pelas almas, irmão. Eu pago o preço pela vida de cada um. Eu oro pela vida da missionária Fátima, eu oro pela sua vida, eu oro pelo Valderi, eu pago o preço. Eu estou no meu serviço, às vezes lá, às vezes, olha só para você ver, Deus fala assim, olha, tira um tempo para mim agora. Eu falo, Senhor, mas Senhor, pai, eu estou no meu trabalho. Às vezes é perigoso para a pessoa ver, mandar eu embora. Ele falou, pode tirar. Tira um tempo que tem gente precisando de oração. E é dessa forma. E eu vindo para cá, olha o mistério, eu vindo para cá, vocês viram, quem estava no carro comigo, viu meu telefone tocando. Ligando para mim, pai, aconteceu uma confusão aqui. Gabriel e outro cidadão lá, pegou um facão e deu uma facãozada no braço do Gabriel. Levante, irmão, levante. A obra de Deus tem que ser feita, sabe por quê? Tirar o meu foco. Fala, não, pera aí, eu estou indo aí então. Primeira obra. Por aí. Primeira obra de Deus. Tomou uma facãozada. Mas primeira obra de Deus. Ele é por pedimento, né? Por quê? Porque Satanás, ele sabe aonde ele coloca a mão dele. Ele sabe aonde ele coloca, implanta ali, ó, a sementinha dele do mal, para poder fazer a obra parar, missionário. Sabia? Aí a pessoa fica com dúvida, fica com medo, mas Satanás é que está usando. Caim teve inveja do seu irmão Abel. E os dois eram o quê? Irmãos. Nossa. Eita Deus. Ei, tem gente que está no meio de você, misturado com você, achando que é irmão, mas não é irmão. Veio para semear contenda. Veio para semear contenda. A gente tem que tomar cuidado, porque nem todo mundo que está com a Bíblia na mão é crente. Nem todo mundo que está rodando aí no poder, que diz aí no reteté, que também não é poder. Agora eu vou dizer algo para os irmãos. Isso não me entristece, porque eu sei o Deus que eu sirvo. Aleluia. Eu já disse. Aqui na Zona Sul vai ter sim. Se não for na casa da senhora, vai ser na casa da missionária Fátima. Eu oro para Deus, mas Deus já falou que vai ter aqui. Eu já sabia do que ia acontecer, irmãos. Eu falo com toda sinceridade para vocês. Deus falou para mim assim, ó, prepara, porque está levantando um exército de inimigo contra a sua vida. E Eu orei, viu? Eu pedi para Deus te mostrar. Aí, tá vendo? Que eu falei que eu não ia dizer nada. Eu falo, irmãos, eu tenho intimidade com Deus. Todos aqui têm, ó. As pessoas que estão aqui, tudo paga. Esse daqui ora direto, essa ora direto, esse aqui vive orando. A gente paga. Esse grupo que você está vendo aqui é o grupo de intercessão da igreja. Quando a gente vai expulsar demônio, é esse grupo aqui, ó, não tem outro. Não vou muito na igreja não, mas eu fico orando. Não tem, a senhora também, a gente vê. Mas o grupo de intercessão é um grupo preparado, porque não é qualquer um que tem que estar à frente da batalha.
Ainda não expulsa o cão ainda. Não é qualquer um. E levante Misericórdia de Deus, né? casa. Agora eu vou dizer para vocês. É, Jesus. Deus está neste lugar, está neste Senhor, negócio. Obrigado. Eu estou falando para vocês, irmã Benedito. Eu vou dizer algo para a senhora. Obrigado, Deus. Teve pessoa a qual abriu o espaço para Jesus na casa porque estava precisando do milagre. Jesus falou, deu um recado, falou assim, olha, abra ali um ponto de pregação para poder fluir a obra, para a pessoa também ganhar almas e tal. A pessoa concordou, depois aconteceu algumas situações a qual a pessoa fechou a obra lá, pagou preço, quem sabe, quem está aí, ó, para ver, desde os pés até o alto da cabeça cheio de ferida. Verdade. Aí quando não chamou nós para a gente ir lá para pedir perdão do que tinha feito, Verdade. Deus não curou. Verdade. Agora você fala assim, mas Deus faz esse tipo de coisa? Faz. Faz. O nosso Deus, ele é bonzinho, mas ele é justiça. Então a casa que é aberta para o Espírito Santo entrar, não deixa nenhuma seta vir, não, gente. Não pode. Eu vou entrar na palavra rapidinho agora aqui, hoje eu não vou tomar muito tempo dos irmãos, não, porque Deus já está trabalhando na casa. Gente, quando eu desci meu pé ali, ó, eu arrepiei. Eu não tenho cabelo, não, mas arrepiou tudinho o couro da minha cabeça. Aí Satanás já estava tentando eu no carro, no telefone. Eu falei, eu já entendi. Daí o Espírito Santo, quando eu desci, ele falou assim, olha, tinha uma pessoa que estava sentada ali, em tal lugar, assim assado na última reunião, espírito maligno, espírito de inveja, e falou assim, ó, não é para ter culto aqui. Eu falei, já sei. Eita, Deus lindo. Deus é lindo. O Senhor tá lindo, Pai. Obrigado. Olha aqui que Deus vai falar aqui, ó, em João capítulo 4, abre comigo rapidinho. Eu vou terminar a mensagem para vocês verem. Fica escondido. Nada fica escondido. Não fica não. Fica não. Se preocupa não. Já leio para Se preocupa não. João 4. O título vai dizer assim, a mulher de Samaria. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. Eu vou explicar essa parte para os irmãos entenderem. A Bíblia está dizendo uma mulher de Samaria, e que Jesus, aleluia, quando estava ali, os fariseus, doutores da lei, aqueles que andavam com a Bíblia debaixo do braço, sabe o que eles fizeram? Eles ficaram com inveja de Jesus. Eles ficaram com inveja de Jesus. Daquela mulher de Samaria. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Irmãos, vai entendendo aí que Deus vai falar. A Bíblia está dizendo que era necessário passar na casa da irmã Benedita. Aleluia. Era necessário passar aqui na casa da irmã Benedita. Santo é teu nome, Jesus. Para que Deus pudesse fazer algo na vida de uma mulher de Samaria. Essa mulher é a senhora. E Jesus está dizendo aqui, ei, me dê de beber água. Aleluia. Ah, Deus tremendo, Deus de glória. Tremendo santo. Jesus está dizendo aqui, ei, mulher, não feche a porta do poço de onde tira a água. Deus de mistério. Porque a Bíblia vai dizer que água representa a vida. Aleluia. Água representa o Espírito Santo de Deus. E se fechar a porta, aleluia, a presença não entra. Verdade, Pai. Não entra. Espírito Santo. Vou um pouquinho mais além. Já vou encerrar. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como, sendo tu judeu, me pedes de beber, como a mim que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Mulher samaritana. E a gente está dizendo assim, Jesus, eu não posso colocar o Espírito Santo dentro de casa. E Jesus está dizendo para ela assim,
Ela disse para Jesus, Jesus está dizendo para ela assim, e Jesus respondeu, se tu conheceras o dom de Deus, se você conhece o dom de Deus, e a quem é o que te fala, dá-me de beber, tu lhe pedirias a ele e te daria água viva. Jesus está dizendo assim, ei, você não entendeu o mistério. Eu pedi para você para que o meu espírito entrasse, a minha presença entrasse. Aleluia, lecabassuri caia. Ele está dizendo, se você tomar do meu espírito sobre a sua casa, sobre o seu lar, aleluia, tudo isso que está acontecendo, eu vou mudar esse quadro, esse cenário. Sabe por quê? Porque eu sou aquele, o grande eu sou. Eu sou aquele, aleluia, que desde o princípio, aleluia, o verbo que se fez carne. Jesus está dizendo para a senhora nesta noite, ei, eu tenho o poder de mudar a situação. Às vezes a dúvida chega na sua mente, às vezes a dúvida vem bater na sua cabeça, mas a Bíblia vai dizer, irmãos e irmãs, que a dúvida não é de Deus. A dúvida não é de Deus. E quando há dúvida, o maligno está querendo reinar. Então nesta noite, Satanás, você perdeu mais uma, porque aqui tem homem e mulher de Deus. Mais uma vez você caiu. Mais uma vez você perdeu. Aleluia. Jesus Cristo, aleluia. Louvado seja Deus. E disse a mulher, Senhor, tu não tens com quem tirar, e o poço é muito fundo, onde pois tem água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? E Jesus respondeu a ela e disse assim, ó, qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der será nele uma fonte de água viva e saltante. Grande Deus. O Espírito entrou aí dentro. O Espírito entrou aqui no seu lar. Aleluia. Essa mulher aqui é ousada. Tem muita gente que não dá nada para essa mulher aqui, ó. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Sem medo de errar, essa mulher é ousada. Por Deus. Eu conheço ela. Todos nós temos defeito, irmão. Verdade. Mas quando Deus quer usar, Deus usa. Verdade. Deus está dizendo, ei, você quer ver milagre, você quer ver vida nessa casa? Presença de Deus. Sabe por quê, irmão? Porque aqui ele vai desmascarar essa mulher, porque a Bíblia está dizendo que era necessário ele passar pela casa da irmã Benedita, por Samaria, ele está dizendo. Por que Jesus foi até lá? Porque esta alma precisava se render ao Senhor, precisava conhecer a fonte de água viva. Verdade, Pai. Olha isso, o que ele vai dizer para ela assim? E disse-lhe a mulher, vai vendo aí, dai-me dessa água. Deus tremendo, Deus de glória. E Jesus disse assim, para que não mais tenha sede, ela disse, e não venha aqui tirá-la. E disse-lhe Jesus assim, ó, ei mulher, presta bem atenção, vai lá e chama o teu marido para vir aqui. O que Jesus estava fazendo nessa hora? Estava expondo. Jesus estava expondo aquilo que estava em oculto. Jesus estava revelando aquilo que estava escondido. Jesus estava trazendo a luz. Porque não tem como caminhar com o Espírito Santo, andar com Deus, se você tem coisas escondidas. Não tem como. Jesus. Uma hora vem à tona. Ainda tem profeta na terra. Tem mulher de Deus, tem mulher de Deus, tem mulher de Deus, que Deus usa e fala assim, ó, tem coisa errada aí, Deus já me mostrou. E comigo não é diferente. Vai ver. E a mulher respondeu e disse, não tenho marido. Olha isso. Ela está querendo se isentar da culpa. Ela está dizendo assim, não, mãe, eu não tenho marido, Jesus. Jesus falou, não, tem não? Então vamos lá. Disse-lhe, bem, mulher, que não tem marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora você tem, não é teu também. Isto disseste com verdade.
Jesus pegou o pecado, jogou a luz na frente dela. Falou assim, ó, tá aqui, ó, eu sei do que está acontecendo, do que está escondido. Eu sei. Então eu vou revelar para você ver que eu sou o Senhor na sua vida. E Jesus, aleluia. E a mulher disse-lhe, Senhor, vejo que és profeta. Você está vendo aí? Ainda tem profeta. Na casa ainda tem profeta na vida. Você está vendo isso aí, ó? Isso aí é promessa de Deus. Isso é promessa de Deus, ninguém dá nada. Mas Deus é o suficiente para mudar uma história. Essa mulher aqui era uma mulher prostituta. Uma mulher que saía com vários homens. Qual era a perspectiva de vida de uma mulher dessa? Nenhuma. O que Jesus fez? Entrou na vida dela. Ela deixou Jesus entrar. E Jesus mudou a história dela. Aleluia. É isso que ele quer fazer aqui. Às vezes as pessoas olham, vai falar assim, ó, não tem jeito. Ó, tá anos desse jeito. Eu fiquei 25 anos desse jeito. Não tem mais jeito. Minha mãe falava assim, ó, vai morrer na mão de polícia. Qualquer hora eu vou receber uma notícia, matado. Mas a fonte chegou. A fonte chegou. Deus. E quando a fonte chega, a gente está com sede. Você já percebeu que toda vez que aparece uma fonte perto da gente, a gente está com sede. Você precisa beber. Você está com sede. E com Jesus não é diferente. Vai chegar um momento que esse homem que está aí, teu filho, vai falar assim, eu estou com sede, eu preciso beber dessa água. Eu preciso tomar dessa água. E a hora que ele tomar um gole, aleluia, Deus vai mudar a história. É assim que Deus faz. Olha aí, ó. Vou terminar já. E disse-lhe Jesus, mulher, crê que a hora que vem, e que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e a hora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em Verdade. porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Irmão, se você adora Cristo em espírito e em verdade, ele muda a história. Aqui está falando uma mulher que ela foi beber da água. Ela foi beber da água, Valdir. Por quê? Porque ela estava cansada. Ela saía com um, saía com outro, saía com outro, saía com outro. Agora eu vou jogar para mim, como se fosse eu. Eu, há anos atrás, eu vivia nesse mundo, dando um rolê nesse campo dos alemães. Aqui atrás, aqui, ó, mora o Ratão. O Ratão mora ali, tem um negócio que vende cachorro quente ali, não é? Então, pergunta pra ele quem que é o Escaguinho, ele vai falar pra você. Ele era do corre. Ele vai falar pra você quem que era eu. O que acontece? Eu bebi da água. Que água, pastor? Dessa água, irmãos. Essa água. Eu não estou falando de água natural, estou falando de água espiritual. Isso aqui é água para a minha vida. Isso aqui está em transformação para a minha vida, para a sua vida. Isso está em transformação para a gente. E o que acontece? Quando ela tomou dessa água e confessou aquilo que estava escondido em oculto, Jesus entrou. Aleluia. E quando Jesus entra, ele muda a história. Verdade, Deus. Você quer ver uma coisa? Lá no começo a gente leu que Jesus pediu para os discípulos fazer o quê? Quero ver se alguém lembra. E comprar Comida. Jesus queria ter um particular com ela. Verdade, Ninguém Deus. precisava estar perto, não. Era ela e Jesus. Tem coisas que é só você e Jesus. Verdade, Tem coisas Deus. que é só você e Deus. Não é para mais ninguém, não. Verdade, Pai. Meu Deus. Obrigada, Espírito Jesus tem Santo. tudo esquematizado, irmão. Te louvo, meu Pai. Tem tudo esquematizado, Valdair, tem tudo. Às vezes a gente tenta correr para cá, correr para lá. Quando vê ele, pum, joga a rede dele, não tem como. E Jesus tinha tudo esquematizado. E creio eu, conjecturando, ele pensou assim, ó. Ô mestre, onde a gente não pode passar em Samaria, a gente não se dá bem com o samaritano. A gente não se dá bem com eles, não. É necessário que a gente passe por aqui. Ah, então tá bom, então vamos. Foi todo mundo.
Chegando ela, ele falou assim, ó, toma um dinheirinho aqui, vocês vão lá comprar um mantimento lá, que eu vou dar um tempinho aqui. Não, ele já sabia que a mulher ia chegar, irmão. Ele sabe do que vai acontecer na sua vida amanhã. Verdade. Ele sabe do que vai acontecer na sua vida daqui 10 segundos. Oh, o Espírito Santo. Ele sabe. A Bíblia vai dizer que este Jesus é onisciente. Ele sabe todas as É o coisas. seu nome nesse lugar. Não tem como esconder nada dele. Eu vou encerrar. A gente comer um lanche abençoado. Eu vou pegar um refrigerante aqui. Eu tava ali, ó, tomando minha cerveja, fumei o baseado. Aí um colega meu que tava do meu lado, outro colega meu que tava do meu lado. Aí de repente o moleque ligou pra mim. Eu falei, pô, o bagulho tremeu aqui, né? O celular. Aí eu falei, José Negão. Aí o cara chamou o cara de macaco. Aí. Tá num rolo ali, ó. Aí, tá vendo? Aí eu falei assim, ó, não me põe nesse rolo de macaco, tá? Ligou pra polícia. Aí, tá vendo como é que é? Cilada. E Deus guarda esse homem aqui, ó. Deus guarda esse homem a todo tempo. Deus guarda Eu vou ele ali a todo pegar um tempo. refrigerante pra vocês aí. Tem café, irmão. Tem Ah. café, irmão. Fique em paz. Ó, Eu vou pegar mais um refrigerante lá, vou botar. Eu quero ver esse negócio. aleluia. Ó, vai escutando aí o que Deus fez. Vai vendo aí. Amém. A mulher disse, eu sei que o Senhor é o Messias, que se chama o Cristo. Vem quando ele vier e nos anunciar tudo. E Jesus disse, eu sou eu que falo contigo. Aleluia. Você está vendo só? Deus Ele meu. está dizendo para a senhora assim, ó, eu sou esse Jesus, o Cristo, a qual falo contigo através da vida desse. Irmãs, irmãos, Jesus, a Bíblia vai dizer que Jesus veio buscar aqueles que haviam. Ele veio para nós, irmão. Ele veio para nós, mas nós já estamos são, não estamos são? Ele veio para esses aí. Não é para nós. Agora sabe o que acontece? Satanás tem uma fúria tão grande que coloca pessoas para tentar parar a obra de Deus. Vocês não entendem, cara, oi. As coisas de Deus sempre vai se levantar o inimigo para tentar parar a obra na vida. Verdade. Não quero que ganhe salvação. É assim que pensa. Não quero. O inimigo vai lutar assim. Eu não quero que seja salvo. Não quero que seja salvo. Porque a Bíblia vai dizer assim: quando você aceita a presença de Deus, vai fazer igual Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Então você tem que crer no seu coração aí dentro que Jesus, Ele faz a obra. Ele muda. Quantas vezes eu ouvi a palavra de Jesus? Quantas vezes, eu já contei para vocês, eu indo fazer as coisas erradas na vida, os assaltos, sempre levantava alguém para falar assim: ô filho, Jesus te ama. Jesus te ama. A palavra está sendo lançada. Vai batendo, vai batendo, vai batendo. Uma hora Jesus vai, bum, pega. Não, uma só. Acabou, não tem como você correr mais. Você pode até tentar, dar uma escorregada lá, uma escorregada aqui, ele espreme aqui e joga você para cá de novo. É assim que ele faz. Vamos lá encerrar em nome do Senhor Jesus. Ó, lá no 33 vai dizer assim: então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém algo de comer? E Jesus disse: a minha comida é fazer o quê? Na vontade. Daquele e realizar a sua... Irmão, não preciso falar mais nada. A minha comida, a sua comida é fazer a vontade do Pai. Glória É a fazer a Deus. vontade do Pai. A Obrigado. Bíblia vai dizer que se a gente parar para ouvir pessoas a qual não estão com o Espírito Santo de Deus, sabe qual que é a probabilidade de a gente desviar? 80%. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vocês que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai-vos os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para
a colheita. Deus maravilhoso. Irmãos, aqui tem colheita. Aqui tem colheita. Tem pessoas a qual Jesus quer para ele. E a nossa função, sabe o que é? Não é se amedrontar da frente do inimigo, não. Verdade. O inimigo vai se levantar, daqui a pouco falar, não, então tá bom. Então, tá bom, vamos embora. Tá. Não, irmão, Jesus escolhe pessoas corajosas. Verdade. Levanta o inimigo, se levantou, vai cair. Porque Deus vai revelar para o servo, para a serva, o que está acontecendo. Deus revela. E o inimigo cai por terra. É assim que acontece. Irmã, eu vou encerrar em nome do Senhor Jesus. Essa palavra é para ficar guardada aqui, ó. Os anjos estão anotando, Jesus está anotando, está tudo anotado. Eu falo sem medo de errar para a senhora. Tira essa dúvida da cabeça da senhora. Porque eu vou falar uma coisa para a senhora. Satanás, ele veio aqui e implantou a semente dele. Naquele culto que teve aqui. E a semente estava querendo brotar. Só que Jesus entrou agora em cena e ó, arrancou com raiz e tudo. Acabou. Acabou. Irmã, eu vou dizer uma coisa para a senhora. A gente é homem e mulher de Deus, que a gente não larga a ovelha, não. A gente vai até o final. A não ser que a ovelha não queira. Verdade. Mas a gente vai até o final, ajudando. Não tem precisar. A gente vai, faz, mexe isso, mexe aquilo. Mas por quê? Por causa das almas. Eu e a igreja, a nossa congregação, a gente não se preocupa com dinheiro, não, irmão. A gente se preocupa com almas. E enquanto for assim, Deus vai bradando. O dia que saiu, mudar o pensamento, eu garanto para você, a igreja pode até ter gente, mas a presença já não está mais. Grande Deus, é verdade, Jesus. Então, ó, guarda essa palavra. Guarda essa palavra. Vai ter pessoas a qual vão tentar tirar o nosso foco. Porque se Jesus, missionário Nadir, tivesse com os discípulos iam falar assim, não, mas vamos embora, o que você vai ficar fazendo aí? Vamos embora. Os discípulos iam fazer isso. Então tem coisas que você precisa resolver, você e Deus, e ouvir a voz do Espírito Santo, missionária Fátima. É verdade. E tem gente que não ouve mais, ouve sabe quem? Os outros de fora. Vai, dobra o seu joelho, fala com Deus. Pede conselho para pessoas, mulheres de Deus, que é temente a Deus e que querem fazer a obra com seriedade. Aí Jesus vai te dar a resposta. Não aceite uma resposta só a primeiro. Olha a Deus, deixa Deus confirmar 2, 3 vezes no seu coração. É assim que a gente faz. Amém? Deus seja louvado em nome do Senhor Jesus. Vamos encerrar. Quer alguém falar alguma coisa? Só quero dizer, pastor, uma coisa aqui, né? Não vou mencionar o nome da pessoa. Sim. Mas tudo que foi falado aqui foi verdade. Eu sei disso. Eu ainda pensei de falar com o servo de Deus, não foi? Eu e ela, nós tem muita comunicação do céu e da terra. Nós duas. Aleluia! Você já foi no outro dia. E eu, Sabia. do nada, vai vendo, do nada eu cheguei aqui e eu entrei caladinha. Sentei ali, eu ouvi tudo. Falei, não, mas vai vendo. Desculpa eu não falei. Isso não é fofoca, Jesus, mas eu vou contar. Não é fofoca não, irmã. Não é? Ele não gosta de fofoca, mas eu Irmã, vou contar. Deus não Aí é- Deus não falou é assim Deus comigo, fofoca. vai vendo. Não fale nada. Falei, Dito, eu não estou falando nem nada, pastor Tiago. Mas Deus já tinha falado comigo. Mas ele vai saber que eu vou orar vou de madrugada e vou falar para Deus mostrar para ele, que eu não vou falar. Eu também acredito, né? Mostrar para ele a verdade. Pronto. Tudo isso que aconteceu. Mas foi tudo verdade isso que o pastor falou. Eu cheguei lá,